Oi, oi pessoal, feliz ano novo pra todo mundo e hoje eu tô aqui pra falar do filme Soul, da Disney. Vocês podem assistir na Disney Plus. Eu assinei há uma semana gratuita pra assistir esse filme, cancelei antes de me cobrarem porque não tenho interesse em ficar com a assinatura do Disney Plus e recomendo que vocês façam isso também porque é um filme fantástico. Eu adoro a Disney, eu sou muito fã da Disney, apesar de eu ter várias críticas a alguns filmes específicos, mas esse filme é fantástico e ele é uma lição de vida para a maioria das pessoas. Ele é um filme que parece ser mais voltado para o público adulto, porque são situações que só o adulto já passou para conseguir absorver todo aquele conteúdo. Mas claro que as crianças elas vão entender, elas vão gostar, elas vão se divertir, mas não com a profundidade que provavelmente você vai entender esse filme. Então assista, ele não é um filme infantil de forma alguma. E como sempre que eu falo sobre filmes aqui, eu vou dar muitos spoilers. Se você ainda não assistiu o filme e você prefere ver o filme antes de ver essa crítica, essa análise comportamental, vai lá ver e depois volta aqui. A partir de agora, eu vou dar spoilers. O filme conta sobre a história do Joe Gardner. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! Que ele é apaixonado por jazz e o sonho dele é tocar em uma banda em um lugar profissional. E ele trabalha numa escola e ele dá aula para crianças. I teach middle school band. Got it, go for it! Ele não consegue o emprego que ele gostaria. Ele tem esse objetivo, ele sonha com isso obsessivamente, a ponto de ser criticado e excluído por vários grupos. Então ele tem esse emprego ali na escola, mas ele não se encaixa ali direito, ele não tá feliz, tanto que quando ele vai ser promovido, ele vai ser contratado como efetivo na escola, ele não fica feliz, ele fica desconfortável, porque o que ele gostaria mesmo não era estar trabalhando ali, e sim tocando em bandas, com especificamente a Dorothea Williams, que é uma mulher que ele admira muito, que toca o jazz. E o que acontece? Por causa dessa obsessão dele pelo jazz, essa obsessão dele por tocar em bandas, ele acaba sendo excluído de muitos grupos, como a família dele. A mãe dele critica ele muito porque ela quer que ele ganhe dinheiro, ela quer que ele seja bem sucedido e ele não consegue parar em nenhum emprego por causa desse objetivo que ele tem e que ele ainda não conseguiu cumprir. Então ela cobra muito que ele pare em algum lugar e ele não consegue parar porque ele tem outros sonhos para a vida dele. Aí tem duas críticas, que é isso de você colocar suas expectativas sobre alguém, né? Que é uma crítica que o filme faz. Colocar as expectativas sobre alguém, querer que a pessoa viva uma vida de acordo com o que você acha melhor para ela e não de acordo com o que é melhor para ela, na opinião dela. E também tem essa crítica dessa obsessão por algo que talvez não seja o que vai te fazer definitivamente feliz. A gente vai discutir um pouquinho mais essa crítica mais pra frente nesse vídeo. Então você veja a importância dessa primeira parte. O Joe tem uma paixão, ele tem um amor profissional, mas ele não consegue ser bem sucedido ainda dentro dessa paixão. E porque essa paixão virou uma obsessão, ele acaba sendo excluído da sociedade. Todas as pessoas olham pra ele de uma forma, nossa, esse cara é um obcecado pelo trabalho. Ai, que saco esse cara, ele só fala de trabalho. Isso é comprovado inúmeras vezes no filme. Ali com a mãe dele, ali com as amigas da mãe dele, tem uma ou outra que acredita nele, mas já ninguém consegue mais acreditar nele. Tem uma personagem que aparece ali que parece ser a esposa dele. Isso nunca mostra-se claro no filme. Ela pede pra ele, por favor, aceitar o emprego bem no comecinho do filme. Então a gente não sabe se ela é a esposa dele, o que ela é dele. Não mostra ele beijando ninguém, né? Pra gente saber que ela é a esposa dele. Mas a gente vê essa repressão da sociedade sobre o Joe. Então, apesar dele ter uma paixão profissional, ele sofre, ele continua sofrendo por ele não ser bem sucedido e porque a sociedade ela exige outra coisa dele. Mas, além disso, a gente vê uma cena que chama muita atenção em relação a isso, que é a cena que ele vai na barbearia. E ele trocou de corpo com a outra personagem, que é a 22, que era uma alma perdida ali no pré-vida, entre o pós-vida e o pré-vida, né? Que quando a pessoa morre, a gente acha que ela vai pro pós-vida, mas no final das contas ele vai pro pré-vida, ele tá se preparando para reencarnar na Terra. É o pré-vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Ele acaba indo pro lugar errado e ele encontra a 22, que é uma personagem que nunca encontrou a sua missão na Terra, nunca encontrou um propósito, nunca encontrou a felicidade aqui na Terra. E ela precisa voltar
para conseguir encontrar essa felicidade. Ela volta e ela acaba trocando de corpo com o Joe. Então ela assume o corpo do Joe e o Joe tá no corpo de um gato, um animal. E quando eles trocam de corpo, eles vão na barbearia. Se você assistiu o filme, você vai lembrar dessa cena. E quando eles chegam na barbearia, ela começa a conversar com o barbeiro. Mas ela pergunta da vida do barbeiro, ela é simpática. Acho que preso eu não tô, mas meu sonho nunca foi viver disso. Não, mas você nasceu pra ser um barbeiro, não nasceu? Eu sempre quis ser veterinário. Ela interage, ela está presente naquele momento. E aí o barbeiro fala pra ela, achando que é o Joe, né? Porque ela tá no corpo do Joe. Nossa, Joe, você nunca tinha perguntado sobre a minha vida, você sempre vem aqui e fica falando só sobre jazz. E essa vez você perguntou, você se interessou por mim. E eu gostei muito disso. E o Joe, ele fica meio chocado com aquele comentário, porque ele pensava que o barbeiro adorava conversar sobre jazz. Mas na verdade o barbeiro, ele tava entrando na conversa do Joe. Ele tava dando trela pro Joe, porque o barbeiro tem habilidades sociais. E aí quando ele percebe que, nossa, ele nunca tinha dado atenção pra esse barbeiro, ele nunca tinha prestado atenção que esse barbeiro também é uma pessoa, que ele também sofre, que ele também vive dilemas, que ele também teve dificuldade em encontrar o propósito dele, que ele também foi impedido de viver o propósito dele, e mesmo assim ele fez da barbearia algo que faz bem para os outros e faz bem pra si mesmo. Pena. Você vai ser barbeiro infeliz até morrer. Uau, não é assim não, Joe. Tão bem pra caramba, parceiro. Ele vê que a vida é muito mais do que aquela obsessão dele por ser bem-sucedido no jazz. Essa é uma das cenas mais importantes porque ela retrata a mensagem do filme inteiro, que é o quê? Nós devemos ter um propósito, pode ser, né? Isso não fala se sim ou se não, mas a gente não pode ser obcecado por ter um propósito, por ter uma paixão profissional, por ser o melhor em uma área específica e amar muito aquilo que a gente faz. Porque todos os trabalhos, eles são dignos. Todos os trabalhos têm algo que você vai poder amar dentro daquele trabalho. Todos os trabalhos, eles podem te trazer prazer se bem executados, se feitos com o objetivo de ajudar aquela pessoa a quem você está servindo. E o barbeiro, ele fala isso. No sonho da vida dele era trabalhar com outra coisa. Não era trabalhar com a barbearia. Mas ele acabou tendo que trabalhar com aquilo porque é o que ele sabia fazer e ele precisava de dinheiro. Ele precisava trazer dinheiro para casa dele. Ele não tinha outra opção. E aí, no final das contas, ele acabou amando fazer aquilo porque ele conhecia muitas pessoas, conhecia muitas histórias. Então ele aprendeu a amar algo que não era o propósito de vida dele, não era o sonho da vida dele. Então, a mensagem do filme é justamente essa. A gente pode amar o que a gente faz no agora. Independente de estar vivendo o nosso propósito ou não, se a gente se desapegar dessa ideia obsessiva de que você tem que viver um propósito, de que você tem que amar o que você faz, de que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, de que você tem que ser um maestro, a perfeição naquilo, quando você desapega dessa ideia, aí sim fica mais fácil você encontrar o seu propósito. Uma mensagem muito legal que a gente vê também é, quando o Joe morre e ele vai pro pré-vida, ele encontra a 22. E a 22 é meio que uma personagem desiludida. Ela já passou pela vida várias vezes tentando encontrar um propósito, tentando encontrar uma missão. Ela nunca encontrou esse propósito e ela fala, eu já tive vários mentores. Eu já tive a Madre Teresa, eu já tive a Maria Antonieta, eu já tive o Copérnico, celebridades que a gente conhece muito bem pelos seus nomes e pelos seus feitos. Mas nenhum deles conseguiu me ajudar a encontrar meu propósito. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Tenho compaixão e devoção a todos. Todos menos você, te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Maria Antonieta. Não pedi sua opinião. Insuportável. Então esqueça, você não vai conseguir. Mas é justamente pela paixão do Joe de viver, pela vontade dele de voltar pra Terra, mesmo sendo um fracassado, mesmo sendo uma pessoa que viveu uma vida totalmente sem significado, que faz com que ela sinta essa curiosidade por saber por que ele vê a vida daquele jeito. E isso é uma mensagem muito forte pra gente acabar com essa ideia de perfeccionismo. Parar de olhar para uma celebridade, para uma pessoa que tem um nome famoso, que é recorrente, que todo mundo fala esse nome, que todo mundo admira essa pessoa e entender que só isso é relevante no mundo. Pra gente entender que todo mundo é relevante. E essa 22, ela não encontrou a missão nem o propósito dela com nenhuma dessas celebridades. Mas é olhar pro Joe, que justamente não é uma celebridade, faz ela ter esperança e que no final das contas faz ela entender o que é o propósito da vida dela. Que não é encontrar uma profissão dos sonhos, não é encontrar uma profissão que vai fazer ela ser perfeita no mundo.
mundo, e sim olhar para as coisas simples da vida e admirar essas coisas simples e se sentir satisfeito com essas coisas simples. Por exemplo, pizza. Não tem. Porque no final das contas, a maioria das pessoas, elas buscam tantos pelos seus objetivos, elas buscam tanto por mais dinheiro, por um relacionamento perfeito, por uma casa perfeita, que elas não conseguem aproveitar as coisas pequenas, que são as coisas que fazem diferença. Por exemplo, uma conversa com os teus amigos, por exemplo, uma bebida em um bar, por exemplo, limpar a tua casa, por exemplo, a brisa que bate no teu rosto num dia quente, por exemplo, uma planta que sai voando. Isso são coisas simples, mas que quando a gente tá atento, quando a gente tá observando, a gente percebe a perfeição com qual essas coisas são feitas. Tempo nesse planeta. Então, no final das contas, ele faz a gente entender, a 22 principalmente, faz a gente entender que o sentido da vida é admirar as pequenas coisas, as coisas simples, e não ter esses objetivos enormes como comprar um iate achando que isso vai te fazer feliz, porque não vai. Tanto que no final do filme, quando o Joe finalmente ele consegue tocar naquela banda que ele queria tanto tocar, ele consegue fazer parte do grupo da Dorothea Williams, que é a mulher que ele admira enormemente. Ele sente um prazer ali enorme no momento de tocar, e aí quando acaba aquele momento, ele fala, tá, mas e agora? O que vai acontecer agora? Aí a Dorothea fala, agora você volta amanhã e toca de novo. Volte à noite, o show é às 7. É isso. E muitas pessoas, elas esperam tanto por esse momento, e é justamente isso que elas pensam, tá? Comprei a minha mansão, comprei o meu iate, entrei no emprego que eu queria tanto, mas e agora? Não era tudo aquilo que eu esperava. Então, se você não sabe viver a jornada, você nunca vai aproveitar o resultado daquela jornada. E a Dorothea, ela conta uma história pro Joe que fala assim, que tinha um peixe, que o objetivo da vida desse peixinho era encontrar o oceano. E ele nadava para encontrar o oceano. E um dia um peixe chega para ele, outro peixe, e pergunta, tá, o que é o teu sonho, né? E ele fala, meu sonho é encontrar o oceano. E esse peixe fala, você já tá no oceano. A gente vive no oceano. E ele fala, não, deixa de ser bobo, isso aqui é só água. Eu quero o oceano. E ele fala, não, isso é o oceano. Aproveite o seu momento. Aproveite o desenvolvimento que você tem que passar para alcançar os seus objetivos. Não quer dizer que você não pode sonhar. Esse filme não tem nada a ver com isso. Você pode sonhar, você pode ter um propósito, mas entenda o seu momento. Aproveite a fase de aprendizado. Se aprofunde nesse aprendizado enquanto você não tem resultado financeiro na área que você gosta. Goste de cada palavra que você aprenda. Goste de cada comportamento novo que você adquire. Se você não aprende a gostar desse processo, você vai ser infeliz pro resto da vida. É disso que o filme fala. E no pré-vida, no lugar onde as almas ficam antes de virem pra Terra, algumas almas se perdem. Então a gente encontra ali almas que estão vivas na Terra e elas acabam se perdendo e elas viram monstros ali naquele pré-vida. E a gente encontra almas que morreram e estão ali entre voltar para a Terra ou ir para alguma dimensão maior. Nesse pré-vida, a gente percebe que as almas que ficam obsessivas na Terra, elas viram monstros ali. E o que ele cita ali como instrumentos para fazer essas pessoas ficarem obsessivas? É justamente colocar uma ideia na cabeça e achar que aquela ideia tem que ser exatamente conforme aquilo que a gente colocou na cabeça. Então, por exemplo, isso. Eu quero trabalhar com o que eu amo e eu tenho que encontrar o propósito da minha vida. Eu tenho que amar o que eu faço todos os dias da minha vida, todos os detalhes do que eu faço. E a gente nunca vai amar todos os detalhes todos os dias da nossa vida. A gente vai amar e vai ser feliz na maior parte do tempo, quando a gente encontra uma profissão que a gente ama. Mas isso é mais em relação a saber fazer o que você faz, a desenvolver as competências, a aceitar o momento que você tá, do que em relação à profissão específica em si. E no momento que a gente fica obcecado por essa ideia, eu preciso achar um propósito, eu preciso achar um propósito, eu preciso achar um propósito, você perde todo o resto da tua vida. Você deixa de observar a natureza, você deixa de observar os teus amigos, você deixa de se comunicar direito, você deixa de ser uma pessoa simpática, porque você tá o tempo todo tentando resolver a tua cabeça e você nunca tá olhando pra alguém. Você nunca tá vendo alguém como um ser humano. Você nunca tá olhando pro mundo. Você não vê mais nada na tua frente. Você só vê aquela ideia que você
criou como uma obsessão na sua cabeça. Então eles citam isso. Quando a pessoa ela entra em fluxo, que é esse prazer intenso por trabalhar, ela vai para o pré-vida ali. Mas quando aquele fluxo ele tem que se repetir com muita constância, quando ela fica viciada nisso, essa pessoa também vira um monstrinho, a alma dessa pessoa, porque ela deixa de se entregar. Ela deixa de se doar, ela deixa de servir, porque ela tá sempre tentando servir aquela ideia. E é só quando a gente abre mão de encontrar esse propósito obsessivamente, que é o que a 22 faz, que é o que o Joe faz em um momento ali do filme, no final do filme, que a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida. Você veja, tem um momento que o Joe, ele entende que chegar naquela banda que ele queria tanto nem fazia tanto sentido assim, nem fez ele mais feliz como ele achava que iria fazer. Aí ele aceita que ele vai viver sem saber todas as respostas. Não quer dizer que você não possa ter objetivos. Você pode, mas você não precisa de todas as respostas agora. Você não precisa que tudo aconteça exatamente agora, de todos esses resultados agora, para você conseguir ser feliz. É justamente passar pelo processo, aceitar a fase que você está agora, que vai te fazer feliz. Então, quando você desiste de encontrar esse propósito, quando você desiste de fazer com que o seu relacionamento seja exatamente do jeito que você planejou, do jeito que você tinha na cabeça, que você consegue finalmente encontrar um bom relacionamento, encontrar um bom emprego e ser feliz. E uma coisa muito legal de se observar se você assistir esse filme, e assista, é que esse filme ele não é intenso. Então não é um filme que você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Que você fica nervoso, que você fica com os nervos à flor da pele, que você dá gargalhada, né? Ele não é um filme que te traz umas emoções que oscilam demais, que você fica tenso. Não é um filme assim, é um filme mais estável, é um filme mais simples, que é justamente para trazer essa ideia. Mesmo sendo estável, mesmo não tendo essa oscilação emocional forte, essa intensidade emocional, você vai ficar bem, você vai tirar um significado daquilo, aquilo vai mudar a tua cabeça, vai mudar a forma como você pensa. Então, ao assistir o filme, a gente se diverte, a gente ri um pouquinho. A gente não precisa daquela oscilação toda que aqueles filmes de Hollywood, de ação trazem pra gente poder gostar de algo. E essa é a diferença entre qualidade e intensidade emocional. Quando a gente preza muito pela intensidade emocional, a gente vai preferir oscilar, viver no céu e no inferno e às vezes sofrer demais, mais do que a gente deveria, do que essa estabilidade, que vai nos trazer muito mais satisfação, muito mais paz, vai nos trazer diversão, mas sem aquela intensidade toda. Então preze sempre pela qualidade emocional e não por essa intensidade toda. E entenda isso. Muito mais importante do que alcançar os seus resultados é você gostar de treinar todo dia. Você pode alcançar os seus resultados. Preze pelos seus resultados, mas preze principalmente pelo treinamento e pela pessoa que você está se tornando ao fazer esse treinamento. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês gostem desse filme, porque é um filme fantástico. Mostrem para os seus filhos, porque mesmo que eles não entendam tudo, provavelmente eles não vão entender boa parte do filme, mas é uma mensagem que eles já vão carregando para quando eles forem se tornar adultos. Um beijo e até o próximo vídeo.